Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ok? A gente está numa série de mensagens e o tema é mergulhando no Espírito Santo. E hoje o tema específico é a casa do... Amém. No primeiro domingo desse mês a gente compartilhou quem é o Espírito Santo. E a gente entendeu que o Espírito Santo, ele não é uma força, né? Ele não é uma energia, como muitos falam, não é verdade? Quem não é cristão, quem não acredita no cristianismo, quem não acredita no Espírito Santo, ele olha para alguém como nós, que somos cristãos, e fala: olha, você tem uma energia legal. Já ouviram isso? Você tem uma energia boa, você tem algo assim legal. Só que essa energia, a quem ele tá, no que ele está querendo se referir, é a pessoa do Espírito Santo em nós, amém? Porque a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo, ela transforma o nosso interior e o nosso exterior, ok? Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos transformados por ele. Então nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Deus habitando no homem, ok? Depois nós entendemos o que o Espírito Santo faz em nós. Entendemos que ele mora em nós, entendemos quem ele é. E no domingo passado aprendemos o que ele faz em nós. E hoje, ainda dentro dessa série, eu quero compartilhar com os irmãos, dentro desse texto, sobre o tema a casa do Espírito Santo. E o texto diz de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso, pode passar, isso, obrigado. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Agora eu gostaria que toda a igreja lesse comigo de uma voz alta. Para quem está em casa nos assistindo de forma online, escute. Amém? Vamos lá? Acaso não sabem que o corpo de vocês, santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Agora eu vou ler mais uma vez o texto, só que eu quero ler de forma pausada. E eu queria pedir a sua atenção para que você compreendesse exatamente o que o texto nos diz. Amém? Olha só. Paulo diz assim para uma igreja em Corinto: por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo, é santuário, é morada, é a casa do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus? Ou seja, o Espírito Santo foi dado por Deus, e que vocês, agora que o Espírito Santo mora em vocês, agora que o Espírito Santo habita em vocês, vocês não são mais de si mesmos. Por quê? Porque vocês foram comprados por alto preço. Que preço é esse que Paulo está dizendo? O sangue de Cristo no Calvário, amém? Aí depois ele fala: portanto, já que vocês foram comprados, já que agora esse corpo de vocês não são seus, já que agora não são mais as vontades de vocês, já que agora não são mais as suas vaidades, agora então, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Conseguiu compreender a grandeza desse texto? E queridos, Paulo, ele escreve essa carta para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, ela era uma igreja repleta de dons. Ela era uma igreja que tinha línguas, que tinha profecia, que tinha discernimento, que tinha palavra de sabedoria, que tinha palavra de conhecimento. Mas, querido, além dela ser uma igreja riquíssima também,
riquíssima fisicamente, em dinheiro. Era uma igreja que tinha muitos membros com muito dinheiro. Então a oferta, o dízimo daquela igreja era gigante. E ao mesmo tempo era uma igreja muito numerosa, queridos. Então, além de ser uma igreja grande, além de ser uma igreja rica, e além de ser uma igreja repleta de dons, ela era uma igreja invejável no que diz respeito à estética, no que diz respeito à moral na sociedade. Só que ao mesmo tempo, essa igreja que tinha tudo isso, ela não demonstrava ser liderada pelo Espírito Santo. Ela não demonstrava ser uma igreja na qual o Espírito Santo era de fato o seu líder. O pecado dominava o seio daquela igreja. Ao mesmo tempo que tinha muitas línguas, muitas profecias, tinha também muito pecado. Já viu isso? Ao mesmo tempo que tinha muito Pentecoste, e ao mesmo tempo que tinha muito fogo, tinha muito pecado. Então algo estava faltando nessa igreja, querido, e o problema não estava no fogo, porque Paulo elogia a igreja pelo fato de ser uma igreja repleta de dons, amém? E isso é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo era uma igreja que não era dirigida pelo Espírito Santo. Era uma igreja que tinha os dons do Espírito Santo, mas não era conduzida por ele. E apesar dos cultos serem completamente cheios da presença de Deus, faltava, queridos, sobre a vida daquelas pessoas a condução do Espírito. Eles queriam os dons, eles queriam a manifestação, eles idolatravam os dons, amavam os dons, mas se esqueciam de agradar o dono dos dons. E isso é um perigo muito grande que nós, como igreja, corremos. Nós corremos um sério risco, queridos, de prestarmos mais atenção na estética e não no conteúdo. Nós corremos um grande risco de prestarmos mais atenção nos aparatos externos e não no conteúdo. E não em sermos de fato uma igreja dirigida e conduzida pelo Espírito Santo. Mas hoje, queridos, o meu convite ao Espírito Santo é para que Ele seja o líder dessa igreja, é para que Ele seja o dirigente dessa igreja, é para que Ele seja o pastor dessa igreja, é para que Ele mande, coordene e decida aqui neste lugar. Queridos, as decisões da igreja não podem ser do pastor, as decisões da igreja não podem ser do conselho, da diretoria. As decisões da igreja não podem ser de uma assembleia extraordinária, enquanto uns votam sim, outros não. As decisões da igreja têm que ser baseadas na vontade do Espírito Santo de Deus. Se não der errado, queridos, quando eu decido do jeito que eu quero, e quando nós decidimos como queremos, as coisas dão errados, não é verdade? Então, queridos, Paulo, então, ele olha para essa igreja, e depois de conversar, de mandar uma carta para essa igreja, de falar algumas coisas do capítulo 1 ao 5, sobre dons, sobre a igreja, sobre Cristo, ele decide então escrever sobre essa falha que a igreja estava cometendo. Paulo, inspirado pelo Espírito, escreve este texto definindo, dizendo, explicando o que é de fato ser casa do Espírito, ser cheio do Espírito e ser liderado pelo Espírito. Queridos, mais do que ter o Espírito como um residente, é necessário tê-lo como presidente. Amém? Nos impressionamos, queridos, mais com os homens que falam em nome de Deus nos púlpitos, do que com os homens que refletem de fato a glória de Deus sem o microfone na mão. E isso é ser cheio do Espírito, querido. A maior demonstração de um homem e de uma mulher cheio do Espírito é quando o culto acaba e ele vai para sua casa. É quando ele acorda na segunda-feira de manhã e tem que enfrentar aquele patrão chato.
Quem tem patrão chato? Levanta a mão não, gente. Não era para levantar não. Queridos, essa é a demonstração de ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas então, queridos, através desse texto, eu quero entender com os irmãos alguns princípios. 3 princípios, que nos levarão a sermos de fato conduzidos, a sermos morada, a sermos casa do Espírito Santo. E o primeiro é: nós somos o santuário do... Mais uma vez, nós somos o santuário do... Irmãos, olha o que o texto diz. Ele começa dizendo: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Precisamos entender algo nessa noite. Nós somos o santuário do Espírito, querido. O Espírito Santo habita em nós, ele habita dentro de nós, ele mora em nós. E ele está em nós, queridos, quando tudo está bem, mas ele também está em nós quando tudo está mal, sabia disso? O Espírito Santo não é aquele amigo que todo mundo já teve, que é oportunista, que quando você está mal, ele esquece de você, ele te abandona, ele não te liga. O Espírito Santo não é aquele amigo que só está com você quando tudo vai bem, não. O Espírito Santo é aquele que também está conosco quando tudo está mal, e ele é o nosso amigo fiel, ele é o nosso maravilhoso consolador, ele é aquele que não nos desampara, querido. E acredite, querido, Espírito Santo, por morar em nós, ele deseja que nós andemos em santidade. E a Bíblia diz, querido, que ele se entristece quando cometemos pecados. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Você sabia que o Espírito Santo fica triste, gente? Você sabia que ele se entristece quando nós usamos o nosso corpo, que já não é nosso mais, para não glorificar o nome de Jesus? O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, queridos. O pecado entristece o morador da nossa casa. Quando compramos algo, querido, quando adquirimos algo, quando pagamos por algo, a gente quer que aquilo dure o máximo de tempo. Se alguém pega o teu carro emprestado, carro não é coisa de emprestar, né, gente? Mas se alguém pega o teu carro emprestado e ele bate o carro, bateu o seu carro, você vai ficar alegre? Nossa, que maravilha, bateu meu carro. E aí? Você vai ficar feliz? Nossa, uau, bateu meu carro, não tem problema não, velho. Não, isso aí a gente leva na oficina ali e arruma. E aí, você vai ficar feliz? Por quê? Porque é seu. Você suou para comprar, não é verdade? Principalmente no Brasil, gente. A gente sua para ter alguma coisinha aqui no Brasil, não é verdade? Tá difícil ser brasileiro. Tá difícil tudo aumentando, o salário continua a mesma coisa. Mas amém, vamos lamentar isso em outro dia. Outro culto a gente lamenta sobre essas coisas. Mas, queridos, é porque aquilo é seu, é porque você tem aquilo com maior carinho, é porque deu trabalho comprar, deu trabalho ter, mas da mesma forma é o Espírito Santo, querido, deu trabalho Jesus morrer na cruz para comprar a sua vida. Não foi de graça, querido, foi pela graça, mas não foi de graça, custou sangue puro no Calvário. E é por isso que quando nós, que já não somos mais nossos, usamos aquilo que não é nosso, que é o corpo, de uma forma que desagrade o seu dono, que é o Espírito Santo, ele se entristece. Porque nós somos o santuário. Querido, ele nos comprou com sangue puro, ele nos selou com o seu Espírito, querido. O Espírito Santo não mora em nós apenas para nos alegrar em dias difíceis
Ele não é, querido, ele não é como um coach emocional que, não, é isso aí, vai lá, vai dar certo, não. Ele também é aquele camarada dentro de nós que vai dizer assim, você não pode fazer o que você está fazendo, você não pode vender o seu corpo, você não pode transar antes do casamento, você não pode ficar, você não pode roubar, você não pode adulterar, você não pode isso. O Espírito Santo também cobra isso de nós, queridos. E se o texto diz que nós somos o santuário, nós devemos andar em santidade. Amém? Queridos, o Espírito Santo é o próprio Deus morando no homem. É por isso que ele deseja que nós sejamos santos, assim como ele é. E se somos santuários dele, se somos morada dele, precisamos nos santificar. Querido, a nossa busca pela santidade revela se somos ou não morada do Espírito. Mas e se eu cair? Fique tranquilo. Esse mesmo Espírito que te cobra santidade é o Espírito que vai gerar no teu coração arrependimento. E quando todo mundo te tacar pedra, ele vai estender a mão e vai te levantar. Isso é maravilhoso, porque ele não é só o cara que cobra, né? Ele também é aquele que estende a mão e que nos impulsiona e que nos ajuda na caminhada. Você já se sentiu ajudado por algo dentro de você? Em alguma situação que ninguém poderia te ajudar? Alguém já sentiu assim? Parece que algo dentro de você está te ajudando, né? Não é autoajuda, é ajuda do alto. Amém? Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, queridos. Ele é quem lidera a nossa vida. Vamos ler? Ele é quem... Eu fiz questão de colocar ele é quem lidera a nossa vida, mas pensando assim, ele é quem deveria liderar, não é verdade? Porque cá para nós, eu vou falar nem sempre o Espírito Santo lidera a minha vida não, gente. Às vezes eu tomo as rédeas da mão dele. É assim só comigo? Ou tem um aqui que não, rapaz, tudo que eu faço o Espírito Santo assina embaixo. Tem alguém aqui? Queridos, eu fiz questão de colocar isso para fazer a gente pensar. Às vezes eu quero tomar alguma decisão, já aconteceu. Eu precisava tomar uma decisão e eu colocava vídeos que eu já sabia que aquele vídeo no YouTube ia falar basicamente o que eu queria ouvir. Quando eu colocava algum que estava batendo contra a minha vontade, não, isso aqui não é de Deus não. Aí eu não arrepiava, né? Aí eu falei, não, isso aqui não é de Deus não, esse cara está falando aqui que não é para me fazer isso e tal, isso aqui não é de Deus não. Agora, quando eu colocava um vídeo que o cara falava assim, pode fazer que vai dar certo, que Deus é contigo, nossa, eu arrepiava todinho. Aí eu ia lá e fazia, né, colocava o nome de Deus, foi Deus que mandou. Aí eu quebrava a cara, sabe por quê? A minha decisão foi baseada nas minhas emoções e não na liderança do Espírito Santo. Isso acontece muito, querido. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E eu vou falar mais uma vez, eu falei isso. Eu não me lembro aonde, mas eu falei isso. Se alguém disser para você seguir o seu coração, não faça isso. Não siga o seu coração. Siga a vontade de Deus. Porque o coração do homem é enganoso. As nossas emoções podem nos levar para um precipício. Amém? Então siga a liderança do Espírito Santo de Deus. Olha o que o texto diz. E que vocês não são de si mesmos. Nós não somos quem lidera a nossa vida. Precisamos entender isso. Quando somos morada do Espírito, entregamos a chave de decisões a Ele, queridos. Queridos, se você tem um imóvel para alugar, quando você aluga para alguém esse imóvel, o que você tem que fazer? Você pega a chave, entrega na mão do inquilino, não é verdade? A partir desse momento, o imóvel é seu, continua sendo seu, amém? Mas você entra lá a hora que você quer. Por quê? Porque a partir daquele momento, você tomou uma decisão de entregar na mão de alguém. E nós não temos autoridade como donos
como proprietários do imóvel, de entrar na casa do inquilino a hora que a gente quer, de fazer o que a gente quer, de entrar, de abrir a geladeira, de pegar comida. Nós não temos essa autoridade. Só que, querido, quando olhamos para o texto, para o Espírito Santo, é a mesma coisa. A gente ora e entrega a chave da nossa vida na mão de Deus. A gente ora e entrega a chave das nossas decisões na mão do Espírito Santo. Mas quando Ele começa a mexer, a gente quer pegar de volta a chave. Querido, nós temos que entender que Ele pagou um alto preço por nós. Nós não somos de nós mesmos. É até esquisito o texto, porque fala, e que vocês não são de si mesmos. Mas como assim, Paulo? Não, é isso aí mesmo. Vocês foram comprados por um sangue precioso, então alguém agora dirige a nossa vida. Mas como, querido, precisamos compreender que o Espírito Santo deseja liderar a nossa vida. Quando tomamos decisões sem ouvir o Espírito Santo, algo dá errado. Precisamos ouvir o líder, amém? Que é o Espírito Santo. Precisamos ouvir aquele que conduz a nossa história, amém? Eu abri o culto falando do Senhor como nosso pastor. Ele é quem dirige, Ele é quem nos instrui, Ele é quem nos leva pelo caminho verdejante. E queridos, como podemos ouvir a voz do Espírito Santo? Simples. Através da sua palavra, através da oração, através da intimidade com Deus. O texto diz que não somos de nós mesmos. Existe alguém, querido, que deseja presidir a nossa vida, e esse alguém é o Espírito Santo. Você deseja isso nessa noite? Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui o texto está falando de atitude. Queridos, ser de Jesus não é simplesmente frequentar um culto uma vez ou outra. Ser de Jesus, querido, para ser dele, é necessário uma entrega por completo. É preciso permitir que ele seja o nosso líder, que ele seja o nosso Senhor, que ele seja o nosso condutor. Certo dia, em uma conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos, lá na Bíblia, e esse homem, ele era um dos chefes ali dos fariseus, e naquele tempo, um homem como Nicodemos era um homem muito rico, de muitas posses, e ao mesmo tempo muito inteligente. Só que Nicodemos era contra Jesus, era contra o que Jesus pregava. Ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, e Jesus ele vinha meio que desfazendo algumas coisas que o movimento judaico e farisaico pregava. E a Bíblia diz que esse homem chamado Nicodemos, acompanhem comigo essa história. A Bíblia diz que esse homem chamado Nicodemos, ele espera anoitecer, ele vai até onde Jesus está na calada da noite. Ele então diz: mestre, e começa um diálogo com Jesus. Mas a pergunta é, por que Nicodemos foi até Jesus à noite e não de dia? Porque Nicodemos não podia mostrar para o movimento judaico que ele queria aprender com Jesus, a quem ele criticava. Então ele chega até Jesus, e na conversa com Jesus, está em João capítulo 3, a Bíblia diz que nessa conversa com esse homem, Jesus o convida ao novo nascimento. Mas espera lá, um homem que frequentava o templo todos os dias, que orava todos os dias, 3 horas da tarde, um homem que conhecia a Torá sem ler e citava ela inteira, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, um homem que era inteligentíssimo, um homem rico, de muitas posses, um homem de muito sucesso naquela época, um homem que tinha entrada e saída no templo a hora que quisesse. Este homem ouve de Deus um convite ao novo nascimento. Isso define bem o que é o cristianismo, querido. Isso define bem o que é ser cristão. Jesus estava dizendo: você pode ser inteligente, você pode ser rico, você pode ter posição social, mas o Espírito Santo precisa ser o líder da sua vida e da sua história. Não basta ter posses, não basta ter fama, não basta ter tudo
tudo de bom neste mundo, é necessário permitir que o Espírito Santo lidere e conduza a sua vida. Querido, essa é a graça do Evangelho. A graça do Evangelho é que o rico tem que se converter. Ah, mas o pobre, Deus não tem dó do pobre não, já leva para o céu? Não, o pobre também tem que se converter. Olha que legal. Jovem, mas o jovem, coitado, está ali na balada, né, tadinho, aproveitando a vida? Não, tem que se converter. Ah, mas o idoso, não, o idoso está ali, né, velhinho, coitado, tem que se converter. O Espírito Santo precisa liderar a nossa vida. Para entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo. Amém? Queridos, o convite de Jesus hoje é o mesmo, é necessário nascer do Espírito. É necessário ter o Espírito Santo como diretor supremo da nossa história. E o terceiro ponto é, se somos morada do Espírito, tudo em nós precisa glorificar a Deus. Vou fazer igual aqueles pregador penteca. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, vai apertar mais um pouquinho. Fala de novo, vai apertar mais um pouquinho. Está preparado? Mas vai apertar para mim também, tá, gente? É a palavra de Deus, bate lá, bate cá. Amém? Queridos, vamos ler o texto juntos, bem alto. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo. Já dá para ter uma ideia o que o texto está falando para a gente? Agora o texto fala sobre glorificarmos a Deus com o nosso corpo. Mas por quê? O texto começa explicando por quê. É como se o texto tivesse meio que ao contrário. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Mas aí o cara ia perguntar, por que eu tenho que glorificar a Deus com o meu corpo? Porque vocês foram comprados por alto preço. Porque vocês não são de si mesmos. Querido, muitos ignoram um texto como esse. E o evangelho atual dos pregadores da facilidade ignoram um texto como esse. Não se lê um texto como esse. Porque se eu sou um pregador famoso e prego uma mensagem com um título desse e com um versículo desse, os jogadores de futebol não vão compartilhar o vídeo da minha pregação e no dia depois está caindo na prostituição, como fazem por aí. Se eu sou um pregador famoso, prego uma mensagem como essa, com um título como esse, com um versículo como esse, os cantores aí, secular, da orgia, não vai compartilhar o vídeo da minha mensagem, porque se eles compartilham, eles não vão poder cair na prostituição no dia depois, como acontece no cenário cristão brasileiro. Queridos, o evangelho que não transforma, é um evangelho que está levando muita gente para o inferno. E esse evangelho eu não quero pregar não. Porque eu não quero chegar no céu com um monte de sangue na mão. Aí Jesus virar e falar assim, sua mensagem era doce, né? Que legal. Mas você rasgou os principais textos da Bíblia. Que é o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas isso ninguém quer, porque não dá ibope, não faz sucesso, não traz seguidores, não dá curtida, E principalmente pregadores jovens da minha idade, que têm entrado no mercado evangélico, no mercado gospel, não querem se enveredar por esse caminho, porque é um caminho perigoso. É um caminho de poucos amigos, é um caminho de uma igreja não tão cheia assim, é um caminho de um Instagram pobrinho, nem tantos seguidores, compartilhada, que nada. E é um caminho de um insucesso, de um não sucesso. Queridos, a cruz não me dá o direito de viver da forma que eu quero. A cruz não me dá o direito de viver a minha vontade. Mas Ele me ama, eu posso fazer o que eu quero. Não, Ele te ama, por isso Ele morreu por você. Agora que Ele morreu por você, você também tem que morrer por Ele. Você também tem que dar a sua vida por Ele.
Só que isso não é de forma literal, porque literalmente Cristo já fez isso no Calvário. Agora é de uma forma moral, de uma forma ética, de uma forma espiritual. É dar a minha vida para Ele, glorificando a Ele naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu digo, naquilo que eu posto, naquilo que eu curto, naquilo que eu comento. É isso. É isso que Jesus espera de uma igreja viva. Querido, o amor de Jesus por mim não me dá o direito de fazer o que eu quero da minha vida, não. O amor de Jesus é um amor justo. O mesmo amor, querido, que nos amou e que nos resgata do inferno para a maravilhosa luz, o mesmo Deus com esse amor todo, é o mesmo Deus que com justiça mandará aqueles que não querem ir para o céu para o inferno. A gente não pode pregar só um atributo de Deus, queridos. Deus é amor, mas também é justo. É isso. Eu disse que ia apertar. Estão aí, amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, não, Jesus não pagou um preço por mim, um alto preço por mim, para que eu vivesse simplesmente as minhas vaidades. Jesus não padeceu no Calvário por nós, para que vivêssemos de qualquer jeito, não. Ele espera de nós uma resposta de santidade e de glorificação ao seu nome. Precisamos glorificá-lo com as nossas atitudes, queridos. Nossas postagens no Instagram, no Facebook, no Twitter, no, sei lá o que é, TikTok. O que mais? Snapchat, existe isso ainda? O que mais? Kawaii. Hã? Orkut, existe? Voltou? Rapaz, vou fazer um para mim, ué. Eu gostava. Queridos, o evangelho que não muda as minhas postagens por fora, não me mudou por dentro ainda. É só fachada. Não viva de fachada, querido. Viva para Cristo. O que assiste também, tá, gente? Não é só o que posta não, tá? É difícil? É. Eu não vou falar para vocês que é fácil não, viver isso aqui não. De vez em quando a gente dá umas... E a gente se pega fazendo algo que desagrada a Deus, não é verdade? Mas quando isso acontecer, e vai acontecer, fique em paz. Fique com seu coração em paz, que ninguém aqui é 100% santo, como Deus foi. Quando isso acontecer, queridos, pare imediatamente, ore ao Senhor e se arrependa. Faça isso. Nossas vestes, aquilo que eu me visto, precisa glorificar a Deus. Aquilo que eu me visto, as minhas roupas, precisa glorificar a Deus. Isso não é regra da igreja não, tá, gente? Isso não é regra do pastor não, tá? Isso é o que a Bíblia diz. Tá bom? Glorifica o Senhor. Vai postar uma foto? Verifica se está glorificando a Deus, queridos. Já viu aquelas fotos com salmos? Quem já viu? Não precisa nem falar, né? Foto com biquíni, seminua. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já viram? Tá faltando muita coisa. Mas é isso aí, gente. Glorifica o Senhor. Olha o que Tiago diz, capítulo 4, versículo 1 ao 5. E eu já estou quase encerrando. Acompanhe comigo esse texto. Não está ali, mas eu quero que você preste bastante atenção. Tiago fala: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem não sabem pedir, por isso não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Adúlteros. E a palavra adúlteros aqui não está falando só para quem
está flertando com outra mulher sendo casado, não, tá? Essa palavra adúlteros aqui é para todo mundo que flerta com qualquer outro tipo de coisa que não seja Jesus. Então aqui encaixa todo mundo aqui, ó. Eu já cometi esse tipo de adultério, todo mundo aqui já flertou com coisas que não deveria flertar, que não provém da glória de Deus, amém? Então essa palavra adúlteros aqui é para todo mundo. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? E quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúmes de nós? Querido, a casa do Espírito Santo sou eu e você, amém? E isso faz com que Ele tenha ciúmes do nosso corpo. É por isso que Ele se entristece quando o usamos de uma maneira que desagrada a Deus. Ele quer exclusividade e não pode ser dividido com os nossos pecados de estimação. Abra mão disso hoje. Precisamos mais do que nunca hoje glorificar a Deus com o nosso corpo e com tudo o que há em nós. Mas como é possível ser casa do Espírito, como foi o primeiro ponto? Como foi o primeiro ponto? Aí, falhou a voz. Mas como é possível ser casa do Espírito Santo, como foi o primeiro ponto? Tê-lo liderando a nossa vida, como foi o segundo. E ainda glorificá-lo em tudo que fizermos, como foi o terceiro. Agora a gente vai ler junto para a gente encerrar. 1 João, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Vamos ler todo mundo junto bem alto? Se afirmarmos que não temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, igreja, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você pode aplaudir e glorificar a Jesus? É possível sim ser morada de Deus. É possível sim ser templo do Espírito Santo, é possível sim ser liderado por Ele, e é possível sim glorificá-lo em tudo que fizermos. Como? Toda vez que percebermos que o Espírito Santo está triste com alguma das nossas atitudes pecaminosas, confesse os seus pecados a Jesus e se arrependa deles, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, aquele que confessa e deixa o pecado, tem solução para nós, amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, Não há ninguém tão pecador que Jesus não possa salvá-lo e purificá-lo, amém?